colocando aqui para iniciar a gravação, então, esperando que o som esteja bom, né? E aí, deixa eu só colocar aqui, ó, nós já vamos dar início, então. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é bem interessante para vocês e é bem importante saber e que vocês acabam, de vez em quando, confundindo. Então, já estou colocando aqui, ó, deixa eu colocar a tela para vocês acompanharem. Isso. Lembrando que eu já vou falando aqui para tanto quem estiver ao vivo, tanto quem estiver assistindo gravado. Então, eu vou comentar para as duas situações, tá? Então, olha lá. Possessive nouns, que seriam, então, os nomes, né? As palavras, os substantivos possessivos. E aí, aqui eu já começo mostrando para vocês. Vamos trocar essa cor que é mais legal assim. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, students e students. Você consegue ver que nesse caso aqui, quando eu estou falando ó, students ou students, a pronúncia é a mesma para as duas palavras, né? Eu já começo tendo esse primeiro choque ali, ó, são duas palavras diferentes, a gente consegue entender que são coisas diferentes, mas se eu estiver pronunciando, se eu estiver conversando com alguém, dentro de uma conversa, elas não têm diferença nenhuma para falar, né? Então, hoje a gente vai descobrir como que eu faço para identificar isso, se students é um ou se é mais, ou se students pode ser outra coisa, né? Quem for entrando depois também já vai desligando o áudio e o vídeo, tá? Que no meu aqui eu já tirei o volume para não dar interferência, tanto porque a gente está fazendo a gravação para quem não pôde participar junto, né, online. Então vamos lá, vamos dar início desse daqui. Só deixa eu tirar esse carinha. Isso. Ó, primeira coisa que eu tenho aqui então, ó. This is my house. Então, essa é a minha casa. This is my son. Este é meu filho. This is his office. Este é o escritório dele. Aqui nós temos as palavrinhas possessivas que a gente já viu, tá? Quando a gente fala assim, ó, my, your, his, her, their, our, né? Palavrinhas que a gente já viu. Então, eu pego, ó, my house, your house, his house, her house, assim o baile segue, né? E eu vou colocando assim. Hoje, então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a parte de baixo, que é quando eu pego o nome da pessoa, igual aqui, ó, Joan's house, né? A casa da Joan. Fred's son, o filho do Fred. The teacher's office, o escritório, a sala do professor. Então, hoje a gente vai trabalhar isso, tá? Também é conhecido como caso genitivo, caso alguém queira dar uma pesquisada mais a fundo, mas o conceito geral é esse que eu estou falando agora para vocês. Aí, aqui embaixo, nós temos esse exemplo que eu acabei de falar, ó, her house, a casa dela. Mas, quando eu falo a casa dela, eu não estou especificando de quem que é. Então, a pessoa com a qual eu estou falando, ela não tem uma certeza, né, da pessoa em si. Agora, quando eu coloco a Joan's house, eu estou falando de uma pessoa, eu sei quem é, porque eu estou dando o nome dela, né? Então, só para você sentir qual é a diferença de falar uma para outra. As duas formas vão indicar que a casa é dela, mas a diferença é que uma eu estou mostrando o nome. Então, depende do que eu estou querendo na minha conversa, né? Depende do que eu estou querendo mostrar ou falar, eu posso usar essa outra versão. Seguindo, então. Aqui a gente vai dar uma olhada no seguinte. Eu tenho exemplos, de acordo com as fotos que a gente tem aqui, do que está acontecendo. Então, olha lá. Na primeira foto, nós temos assim, ó, Meredith's keys, as chaves da Meredith. Então, ela possui, ela tem. É bem para mostrar isso, ó. Possessive, na verdade, ele mostra o quê? Possession, que vem da mesma palavra, ou seja, posse, né? Ser dono de algo, ter algo. A mesma coisa. Jasmine's baby, o bebê da Jasmine, né? Então, é dela, o filho é dela, o bebê é dela. Depois, Neil's girlfriend. Aqui seria, então, a namorada do Neil. E você já começa, aqui nesse primeiro momento, a analisar o que essas frases estão querendo representar para você entender depois, né? O que eu estou querendo mostrar com isso. E daí aqui, Henry's ball. A bola do Henry. Então, de novo, mais uma vez estou mostrando a posse, né? Indicando de quem que é tal objeto, ou indicando a relação que existe, né, entre um objeto, entre uma coisa, entre uma pessoa. Isso tudo a gente vai, ao desenrolar da nossa conversa, dando uma olhadinha como é que eu mostro bem certinho. Mas a ideia geral é isso.
Lembrando, surgiu alguma dúvida, você não entendeu alguma coisa, pode mandar aqui no chat, né, se você estiver ao vivo, ou pode me mandar uma mensagem lá, um comentário ou uma mensagem quando estiver vendo gravado também, tá? Então vamos ver aqui, ó, como é que eu vou fazer essa continha. Vamos chamar de continha, mas essas horas da manhã não é muito bom chamar de conta não, né? Vamos fazer uma mini conta, ó. Eu tenho então, para a gente iniciar, Ellen, e eu tenho o objeto, ou eu tenho a coisa que eu vou fazer a relação, que nesse caso é her house, a casa dela. Então, se a casa é dela e eu tenho o nome, Ellen, eu vou fazer o quê? Ellen's house. Então, para você dar uma olhada, deixa eu colocar assim, uma olhada que eu faço sempre assim, ó. Começo de trás para frente, então eu vou começar sempre a casa. Esse apóstrofo S, a gente já está vendo que a função dele é a mesma função da palavrinha of, né? O que é a palavrinha of? É a palavrinha de, da, do, né? Então aqui, ó, a casa de ou da, e aí eu faço da frente, Ellen. Então o que acontece? Isso é um tipo de sequência que a gente segue em inglês, que você já pode perceber que é bem diferente do que a gente seguiria em português, né? Mas que a gente precisa também ter essa prática de quando que eu vou fazer essa inversão. Não é uma coisa difícil, é só uma questão de se acostumar, porque realmente é uma coisa que vem, né, para dar uma mexida aí na sua cabeça, porque na verdade a gente espera, né, fazer tudo igualzinho a gente faz em português. Mas o que acontece? Se eu for de fazer uma tradução, que eu vejo que vocês tentam bastante fazer uma tradução para auxiliar nesse momento, e se vocês tentam fazer uma tradução e colocam assim, ó, the house of Ellen, a casa da Ellen, literalmente, ó, palavrinha por palavrinha, the house of Ellen. A frase, gramaticalmente falando, ela tá certa, mas ela soa engessada, ela soa ruim, sabe? A pessoa que está escutando, ela não sente a mesma naturalidade, porque não é natural, na verdade. Então, o que eu falo? Ellen's house, ó, flui, fica natural, fica bonito. E é essa a nossa intenção. Depois, então, the elephant e its trunk. Lembrando que esse it sem apóstrofo é para indicar a posse de um animal, ou indicar a posse com um evento, qualquer coisa nesse sentido, né? Em relação à palavrinha it, que é o ele ou ela para uma coisa, para um objeto, para um animal nesse sentido. Então, aqui de novo, the elephant's trunk, de trás para frente, então, a tromba do elefante. Tá vendo? É só pegar e fazer essa inversão na hora que eu quiser entender, que eu quiser verificar o que está querendo dizer. Né? Não é difícil, como eu falei, é questão de prática, é questão de treino, mas isso a gente se acostuma. Depois, eu tenho aqui, então, o Gary mais his computer, o computador dele. Então, no fim das contas, eu vou ter o computador do Gary. Então, eu vou falar Gary's computers. E só uma observação, esse apóstrofo S, ele não serve para indicar plural, tá? Que eu vejo bastante gente fazendo, faz até em português isso, que não pode, né? De querer falar, por exemplo, uma maçã, duas maçãs, né? E aí coloca esse apóstrofo S, ou no caso, apples, né? Põe um apóstrofo S para indicar que são duas, não pode. Ele tem um uso restrito, um uso específico do porquê que eu vou colocar esse apóstrofo aí, que é única e exclusivamente para mostrar posse, para indicar que eu tenho algo, né? Depois, the doctor, a doutora, a médica, né? E aí aqui, her office, o escritório dela. Aí eu vou colocar the doctor's office, o escritório da médica, né? Bem tranquilo. Você percebeu? Eu estou fazendo a junção, estou mostrando primeiro bastante frases para você ir consolidando melhor, mas a ideia vai ser sempre a mesma. Então, se você já pegou essa parte, você vai entender o resto. Então, vamos ver como é que funciona nessa colocação aqui, para você ver que é bem fácil. Eu pego o nome da pessoa, depois eu coloco apóstrofo S, e depois eu coloco o que ela tem em relação, né? Que seja uma pessoa, que seja um objeto, que seja alguma outra coisa que eles tenham essa relação, onde eu vou dizer é meu, é seu, é dele, né? Indicando a quem que é, vamos dizer nessas palavras, né? Então eu vou pegar Jake's child e vai ficar o filho do Jake, né? Lembrando que a palavra child ou a palavra children indica filho também, né? Eu posso falar criança,
mas dependendo da minha situação, eu posso dizer como filhos também. Não importa se são crianças ou se já cresceram, se são adultos, né? Mesmo assim, a palavra ainda continua sendo a mesma, porque eu teria son para filho e daughter para filha, mas também tenho essa outra palavrinha. Então, é questão de você se adaptar e ver o que fica melhor para você usar, né? Depois, eu tenho Sally, eu vou colocar apóstrofo S e toy, para dizer que é o brinquedo da Sally. Então, vai ficar assim, Sally's toy. Bem facinho, bem tranquilinho. O brinquedo da Sally. Aí aqui, vamos ver, ó. O apóstrofo S, então, né? Aqui começa assim, ó. This is Kate. Então, essa é a Kate. This is her mom. Essa é a mãe dela. This is Kate's mom. Essa é a mãe da Kate. Agora, se fosse para a gente parar para pensar na 2, ó. This is Peter and this is his dog. Então, o que eu posso colocar aqui para indicar? Vamos usar aqui a minha famosa ajuda. O que eu posso usar aqui, então, para indicar? Olha lá. This is Peter, esse é o Peter. And this is his dog. E esse é o cão dele. Então, eu vou começar fazendo assim, ó. This is, este é. E aí eu quero falar o cachorro do Peter. Mas eu não vou falar assim, ó. This is the dog of Peter. Não, tá? Já remova isso do seu vocabulário. A não ser para um uso específico que eu vou mostrar no fim da aula, você pode usar. Mas quando eu estou falando disso aqui, ó, de mostrar essa relação, não coloca, tá? Então já vai se adaptando. De trás para frente, então. Se é o cachorro do Peter, quem vem primeiro é o último. Olha que maluco. Então vai vir Peter. Opa, alguém tirou uma fotografia aqui? Vamos ver o que aconteceu. Ah, o Carlos tirou uma fotografia minha. Apertou sem querer, certo? Vamos lá, então. This is Peter's dog. Oh, sem querer. Acontece. Então, this is Peter's dog, né? Já criei a relação, então, entre os dois, né? Já coloquei. Você viu? Bem tranquilo, só de colocar de frente para trás, de trás para frente, deu tudo certo, né? No fim da conta aqui. Então, continuando. Aqui eu tenho, né? This is Samuel. Eu acho que morreu. Deixa eu ver se morreu. Tá dando para ver o vídeo de vocês ainda? Que aqui no meu tinha parado o vídeo. Só confere para mim aqui, confirma. Tá funcionando o vídeo? Eu acho que morreu. Ah, tá passando. Ah, beleza. É, tá parado. Mas agora eu já vou colocar, então. Ah, não, que susto, porque no meu aqui saiu. Daí eu já me assustei. Vamos fazer o último agora. This is Samuel and these are his children. Então, agora a mesma ideia, ó. Esse é o Samuel e essas são, ou esses são os seus filhos, né? Poderia colocar essas são as suas crianças ou esses são seus filhos para você entender. Então, eu vou começar com essas são ou esses são. Eu vou colocar these are, e aí eu vou colocar os filhos do Samuel. Então, eu vou colocar de trás para frente. O que vem por último na minha frase? Ó, os filhos do Samuel vai ser o primeiro. Então, é Samuel. These are Samuel, põe um apóstrofo S, children. Tipo assim, these are Samuel's children. Você vê que é bem tranquilo para fazer essa adaptação, né? Lembrando que eu estou fazendo agora, mas depois eu vou cobrar de vocês, por isso que eu estou mostrando primeiro, né? Para depois ninguém dizer, ah, mas não mostrou. Então eu estou mostrando, depois eu vou cobrar de vocês também, por isso eu quero que vocês fiquem ligados. Aqui é a mesma coisa, ó. This is Sarah, this is her house. Então, só para fixar bem, né? Eu vou colocar, esta é, this is, e agora, a casa da Sarah, de trás para frente. Sarah, vem primeiro, coloca o apóstrofo S e o objeto, né, ou a coisa de relação. Então, this is Sarah's house. Bem facinho. Depois, this is Paul, this is his car. Começo, this is, este é o carro do Paul. Então, eu vou começar. Paul, coloco o apóstrofo S, car. This is Paul's car. Beleza? Bem tranquilinho, né? Bem show de bola. Aqui, agora a gente entra numa outra parte, tá? Que é da gente falar whose.
Então, como a gente está conversando bastante sobre indicar posse, né, mostrar de quem que é tal coisa, então essa palavrinha ela vem a calhar. Por que que ela vem a calhar? Olha só, whose, essa primeira palavrinha, ela significa de quem. Então, é uma pergunta assim, ó, de quem é tal coisa, tá? Então, vamos só mostrar como é que funciona na frase para você ver, ó. Eu vou colocar whose, whose, de quem, e em inglês, o que que eu faço? Quando eu vou fazer essa pergunta, não é igual em português que eu digo assim, ó, de quem que é esse chapéu? E aí o chapéu fica lá no fim. De quem é essa bolsa? A bolsa fica no fim, o objeto em si, né, que eu estiver falando. Então, em inglês não funciona assim. O que que eu faço? Eu coloco whose, de quem, e eu já coloco o objeto para a pessoa saber do que eu estou me referindo, né, do que eu estou falando. Então, eu vou falar assim, ó, whose hat is it? Ou eu posso falar is this, né? Então, eu vou fazer assim, ó, whose hat is this? De quem é esse chapéu? Aí ele está mostrando aqui na frase, né? This is Fahad's hat. Esse é o chapéu de Fahad. Mas você pode ver então, whose hat is this? Agora, a mesma pergunta. Eu venho para cá. Qual é o objeto que eu estou indicando na frase? Scarf, que seria o cachecol, né? Então, whose scarf is this? De quem é esse cachecol? Aí eu respondo, né? This is Janice's scarf. Então, eu vou vir aqui, ó. This is Janice's scarf. Ó, só para você ver. Entende? Ó, this is Janice's scarf. Coloco de trás para frente. Indo para o próximo. Aqui, então, estamos falando de um objeto, né? Whose umbrella is it? Aí eu vou colocar this is, e eu só mudo, ó. Agora vai ficar mais fácil ainda. Opa! This is Felipe's scarf, né? Certinho, beleza. Agora, a única coisa que vai mudar é essa última. Por que que vai mudar um pouquinho essa última? Se você analisar o objeto da última, são os óculos, né? Eu posso aqui indicar sunglasses, que seriam os de sol, ou sunglasses, né? Vou facilitar a vida aqui um pouco. Só que se eu faço assim, ó, whose glasses is this? Fica errado. Porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, óculos, calça, né? Esses objetos, eles sempre valem como dois em inglês. Então, eu não posso usar is this, porque is this é só para um. Aí eu vou vir aqui e vou colocar assim, ó. Whose glasses are these? De quem são esses óculos aqui? Né? E aí eu vou colocar these are, é a mesma história de toda a vida. June's scarf. These are... Ah, June's scarf não, né? Aí não. É para ser glasses. June's glasses, né? E aí eu faço assim. Então, aqui a gente começa a ver o quê? A importância de outras coisas que a gente já estudou, que elas se combinam, elas se misturam, né? Então, aqui a gente já viu, ó, só para você ver o que eu estou misturando aqui. Adjetivos possessivos, estou fazendo uma mini mistura. Estou colocando o verbo to be, estou fazendo uma mini mistura. Estou colocando aqui objetos em geral que a gente estudou. Estou colocando WH questions, que a gente já estudou. Então, eles são misturados. Para que eu falo isso? Para você lembrar que a gente não está estudando coisinha por coisinha, parte por parte. Né? Ah, hoje eu vou estudar uma caixinha, hoje eu vou estudar mais um pouquinho, hoje eu vou estudar... Não, na verdade é o quê? Tudo conectado, é tudo junto. Né? Então, é importante de você saber tudo misturado. Né? O que essas coisas têm em relação. Então, você estuda uma coisa, não é porque você já estudou que você não vai mais usar. Você vai usar sim, vai usar muito, inclusive. Que é exemplo maior e melhor do que o verbo to be, que você estuda lá no comecinho e depois segue para sempre usando, né? Então, você vai sempre utilizar, então tem que saber. Vamos prosseguir, então. Que é assim que a banda toca, como diz, né? Então, ó, look at the family tree and answer questions. Então, vamos ver, ó. Aqui eu tenho uma relação entre as pessoas que tem aqui. Então, eu tenho Julie, Frank, Jake e Jane. E algumas informações para me ajudar a criar essas frases. Então, tá dizendo assim, ó. Julie and Frank are married. Então, eles são casados. They have a son, Jake. O filho é o Jake. And a daughter, Jane. E uma filha, que é a Jane. Então, vamos dar uma olhada aqui. Como é que eu vou fazer para completar, né? Julie is wife. A Julie é wife, esposa de quem? Aí eu vou colocar de quem que é. Então, pela foto já dá para saber. Frank's wife. Julie is Frank's wife.
A Julie é a esposa do Frank. A 7. Frank is husband. O Frank é marido de quem? Da Julie. Então, vou colocar Julie's husband. Frank is Julie's husband. Bem tranquilinho. Agora vamos ver. Julie is mother. A Julie é mãe de quem? Então, vou colocar aqui. Jake and... Eu acho que vai cortar. Já cortou. Não deu espaço aqui, não. Jake and James. Mas eu coloco o apóstrofo S aqui, vai dar tranquilo de entender. Ó. Julie is Jake's and James' mother. Isso, na verdade, é para mostrar para vocês que dá para usar com 2 objetos também, tá? Cortou ali a mother, mas dá para saber. Depois, number 9, a mesma ideia. Frank is father. É pai de quem? Dos 2, né? Então, eu vou vir aqui e vou colocar Jake and James. Mesma história de cortar tudo, mas fazer o quê? Frank is Jake and James' father. Mas deu para entender, né? Bem tranquilinho de usar isso daqui também. Aqui eu tenho uma outra parte, mas daí vamos deixar essa daqui também, que eu quero ir para o chumbo, né? Como diz, para a parte pesada. Olha lá. Aqui eu tenho assim, ó, change these sentences. Eu quero mostrar para vocês a parte real, a parte de uso dela. Então eu tenho assim, ó. I used the computer of my brother. Literalmente falando, né? Eu usei o computador do meu irmão. Essa frase não tá boa. Então vamos melhorar ela. Vamos deixar no inglês natural, no inglês normal, né? E aí vai ficar assim, ó. I used my brother's computer. Eu utilizei o computador do meu irmão. Agora vamos ver as outras, né? Como é que elas ficariam também. Então ali eu tenho assim, ó. 15. The leg of my sister is broken. A perna da minha irmã está quebrada. Você já vê que eles vão para um método meio pesado, né? Para dar exemplo. Mas vamos colocar aqui então, ó. A perna da minha irmã está quebrada. Aí eu vou colocar aqui então, para início, né? A perna da minha irmã, de trás para frente, minha irmã, né? Então eu vou colocar assim, ó, my sister. Agora eu preciso dizer da. Então, my sister's o quê? Leg. My sister's leg is broken. Tá? Só para você pegar aqui, né? Não sei quem escreveu ali, mas a foto condiz com a realidade, né? É uma coisa que só, o exemplo condiz, é uma mistura de coisa bacana aqui. Então, the leg of my sister is broken. My sister's leg is broken. Vi que tem gente que está prestando atenção na imagem. Olha lá. Agora, as outras, deixa eu ver. Deixa eu ver quem está aí. Aproveitar e chamar. Eu vou pedir para vocês fazerem no chat, tá? Tenta fazer a próxima para mim ali no chat, só para a gente ver como é que vai ficar. Olha lá, number 16. The wife of Mr. Haywood is Spanish. A esposa do Sr. Haywood é espanhola. Então, eu quero que vocês façam ali no chat. Não precisa falar nem nada, é só escrever. Escrevam para mim como que essa frase ficaria no natural, que deve aparecer aqui na minha tela. Vamos lá, quero ver como vocês sairiam. Podem escrever e me mandar. Quem está vendo gravado também, né? Vai tentando aí, pensando como é que ia ficar, que aí a gente já vai checar a resposta também. Vamos lá, pessoal, vocês podem mandar ali no chat. Manda como vocês acham que ia ficar. Que é bom que vocês mandem, que daí se tiver alguma coisinha que você não entendeu, a gente já tira a dúvida agora também, né? Por isso a importância de poder fazer ao vivo. Quem consegue, né, tem a disponibilidade. Vamos lá, podem mandar. A frase deve estar muito grande, né, para montar. The wife's Mr. Haywood is Spanish. A Lua mandou aqui, né?
Beleza, deixa eu ver. Já vou fazer a correção, tá, Luan? Só um segundinho. Ó, importante que vocês mandem, que daí a gente pega bem certinho, né, o que aconteceu. Vamos lá, só o Luan vai mandar? Cadê o resto da galera? Isso que aqui no grupo está dizendo que tem 15 participantes, né? Mas eu acho que nem todos puderam estar agora, né, nesse momento. Mas tem bastante gente no grupo. Mr. Haywood's wife is Spanish. Isso, o Arthur também mandou, o Lua também mandou. E o pessoal está visualizando, beleza. Então, deixa eu mostrar aqui, né? O que foi a coisa ali que eu tinha percebido quando vocês mandaram para mim a resposta. Ó, the wife of Mr. Haywood, né? A esposa do Sr. Haywood. Então, eu sempre começo de trás para frente. Então, eu vou começar por aqui, aí, ó, de trás para frente. Então, eu vou ter que pensar que esse of, ele deixa de ser of e ele passa a ser um apóstrofo S, né? E aí, o que eu vou fazer, então? Só montar o resto da frase agora. Então, eu vou começar lá, ó. Ó, tem mais gente mandando também. Mas a mesma coisa que eu tô explicando. Mr. Haywood. Aí eu vou falar, ó, o Mr. Haywood. Aí eu vou colocar the e vou colocar wife. Então vai ficar Mr. Haywood's wife. Então veja que ficou de trás para frente, ó. Se eu fosse ler, né, como é que tá escrito ali, o que tá dizendo, ó? O senhor Haywood de esposa. Então é essa a ideia mesmo, de eu fazer de trás para frente, ó. A esposa do senhor Haywood. Então, Mr. Haywood's wife e completa. Is Spanish. Dessa maneira, ó, que bonito que fica. Mr. Haywood's wife is Spanish. Só uma observação. No começo dali do número 16, se você olhar, está escrito the, né? The wife. T-H-E. Mas aqui eu não vou colocar, né? The Mr. Haywood. Não vou colocar, não. Por que eu não vou colocar? T-H-E não é usado em frente de nome, né? Então, por exemplo, você não vai ver eu falando assim, ó, The Brazil, o Brasil. Não fala. Em inglês só segue o nome, né? Só põe Brazil e fala o que você quer falar. Então, não vou falar The Arthur. Não, vou falar Arthur logo de uma vez, né? Não tem esse negócio de querer colocar T-H-E, tá? Só pega, coloca o nome da pessoa e vai. Única, exclusivamente, eu não vou fazer isso se o nome for composto, né? Então, por exemplo, United States of America. Nossa senhora, 400 palavras, muito grande. Então, daí eu vou colocar The United States of America. Os Estados Unidos da América. Nesse caso aí eu coloco, mas esse aqui que eu tô falando são casos simples, então eu não preciso, né? Você viu como é importante quando a gente coloca em prática? Quando a gente vai escrever a frase, quando a gente vai exercitar o que eu acabei de explicar, mas mesmo assim, quando a gente vai fazer o exercício, é a hora que nós temos que usar todo esse conhecimento que tem dentro da gente. Então ele fica meio confuso nas primeiras, mas depois a gente pega a prática, e esse que é o momento, né? Esse que é o momento importante para vocês. Então a próxima, the door of my boss is closed. Então aqui é a mesma coisa, ó. My boss, né? My bosses, nesse caso, door is closed. My boss's door is closed. E a última, number 18, the car of David is red. Daí que eu vou fazer assim, ó. David's car is red. O carro do David é vermelho. David's car is red. Bem tranquilo, né? Você pegar esse comecinho de frase, né? Entender esse comecinho de frase, o resto você vê que fica fácil, fica tranquilo de usar, né? Deixa eu só colocar aqui, ó. Agora eu vou te mostrar uma parte super importante de quando se refere à conversação, né? Quando a gente está precisando ter esse momento de prática mais guiado, vamos dizer assim, né? Um uso mais prático.
Olha lá, apóstrofe S without a noun. Então, agora a gente vai ver como que eu posso fazer para usar essa mesma regrinha do apóstrofo S, mas sem colocar um objeto depois, sem colocar uma pessoa depois ou qualquer outra coisa. Então, você já vai entender o que eu estou querendo falar com essa maluquice, mas é uma coisa super simples, tá? Que você vai ver demais, porque é muito usado, e você vai ver que é situações do dia a dia, né? Não é nada que tem que esperar para ir em tal lugar para escutar. Não, em qualquer coisa você vai ver. Então, olha lá. You can use apostrophe S without a noun if we understand which noun. Então, ó, nós podemos utilizar o apóstrofo S sem nenhum nome, sem nenhum objeto, sem nada depois, se nós estivermos entendendo qual é esse objeto, né? Se eu entender do que eu estou falando, eu não preciso. Então, vai muito, né? Eu sempre bato nessa tecla, mas é importante falar de volta. Vai muito do contexto, né? Vai muito da situação. Então, assim, se eu estou conversando com alguém e eu estou sabendo do que eu estou falando e a pessoa também está sabendo, então a gente, né, quando está no meio da conversa, sabe do que é. Diferente de quem entra na conversa, pega o trem andando e quer sentar na janela, daí é diferente, né? Mas no caso de eu estar numa conversa com alguém, é lógico que eu vou saber do que eu estou falando. Então, esse tipo de coisa que eu vou mostrar agora serve para esses dados momentos, tá? Então, olha lá. Primeiro exemplo. Deixa eu dar um zoom, porque senão eu já não estou enxergando mais quase nada. Aqui. Peter's hair is short, but Patrick's is long. Olha lá. Isso daqui você já vai começar a ver. Olha que maravilhoso que é isso. O cabelo do Peter é curto, mas o Patrick's é longo, né? O que Patrick's nesse caso? Patrick's hair, né? Eu não preciso ficar repetindo sempre. Então, como é que eu sei que ele está falando do cabelo? Porque na primeira já tem, ó, tem assim, Peter's hair, depois tem Patrick's. Patrick's o quê? Patrick's hair também, né? Eu já estou falando. Então, nesse caso, você vai conseguir entender a frase pela própria frase, né? Então, esse é um dos meios de você entender alguma coisa, né? O contexto sendo dado na própria frase. Então, esse é o mais fácil de você pegar, porque é só fazer a leitura, né? A mesma coisa agora na de baixo. Vamos ver, ó. Whose coat is this? Então, veja. Isso está representando uma fala da vida real, né? Então, eu estou perguntando de quem é esse casaco. Mesmo sem eu colocar a palavra casaco, só por eu estar com o objeto na mão dizendo, ó, de quem que é esse aqui, a pessoa já sabe que eu estou me referindo ao casaco, né? Nesse caso, ainda eu estou usando a palavra coat para dizer casaco. Então, eu posso, tanto pela frase, nesse caso, tanto pelo contexto em si de olhar a pessoa com o casaco na mão, né? Então, eu vou dizer assim, ó, it's Stevens. É do Steven. Mas é o quê? Steven's coat. O casaco do Steven. Mas por que eu não coloquei coat? Porque está na pergunta. Whose coat? Né? Então, eu não preciso. É só eu pegar e usar do jeitinho que eu estou falando. Bem legal isso aqui. E o último exemplo aqui também para nós. Diana's dog is a Labrador, but Nancy's is a Fox Terrier. Então, aqui, ó, o cachorro da Diana, ele é um labrador. Mas o da Nancy, então por isso que eu só coloquei Nancy's, porque eu já sei que eu tô falando de raça de cachorro, né? Faz sentido. Então eu vou dizer Nancy's is a Fox Terrier. Bem tranquilo, né? Não precisei fazer muita alteração, nem nada. Opa, apertei outro botão aqui. Nem nada do tipo, né? Bem fácil. Se alguém não entendeu, né, o que está acontecendo aqui, manda também uma pergunta ali no chat, mas acredito que tenha ficado claro, que não é algo complicado de usar, né? É uma questão mesmo de prática. E aí aqui agora a gente entra naquela parte que eu falei para vocês que a gente ia ver quando que eu tô falando de um, quando que eu tô falando de dois, e agora aqui a gente faz uma saladinha de fruta, uma mistura boa, né? Vamos fazer o famoso purê agora de informação. Olha lá. We use apostrophe S for singular nouns. Então, a gente consegue usar o apóstrofo S para palavrinhas que estão no singular, ou seja, que estão mostrando um objeto só, uma coisa só. Exemplo, my friend's book, o livro do meu amigo. Esse daqui é o mais prático, o mais fácil até agora, né? My friend's book, o livro do meu amigo. Agora vamos ver. Most plural nouns in English end in S. Então, a maior parte das palavrinhas, né? A maior parte delas eu consigo colocar no plural em inglês só colocando o S. Então, veja lá, se eu falo friend, é um só. Se eu coloco o S, friends, ele já se transforma no plural. É lógico
que eu tenho outros tipos de plurais, que a gente também já estudou, que a gente já viu, né? Só fazendo um adendo aqui. Então, ó, se eu coloco ES também é plural, IES também é plural, mas hoje, nesse exato momento, o que é importante para você fazer essa diferença é focar no S em si, tá? Então, olha lá. Friends é só um, friends, dois. Para que é importante relembrar de uma coisa fácil dessa? Por causa disso daqui, ó. We add only the apostrophe to a plural noun. Então, a gente só vai colocar esse apóstrofo quando eu estiver falando de um nome no plural. Então, olha lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Deixa eu dar aqui o zoom, né? The student's homework. Então, aqui eu consigo ver que o trabalho de casa, o dever, é de um aluno só, né? Então, ficou, ó, the student's homework. O trabalho de casa, o dever, a tarefa, de um aluno. Aí, agora, veja lá. A mesma frase falada, the student's homework, e aqui, the student's homework. Não mudou nada para falar. Se você está falando com alguém na vida real e você não tem a frase, como é que você vai fazer para saber? Tá? E é isso que eu quero conversar com vocês. Como que eu faço para saber se é 1, se é 2, se é 3, se é 1000? Porque faz diferença, né? Então, ó, the student's homework aqui, você pode ver o quê? Eu não coloquei S depois. Por quê? Students, alunos, já está no plural, né? Já estou fazendo ele com um S final. Então, quando eu tenho um S final, indicando esse plural, eu não preciso colocar o S de novo. Então, só por eu ter colocado o apóstrofo, lembrando que ele não vai ter som nenhum, então não vai mudar nada para falar, mas na escrita eu sou obrigado a colocar, tá? Então, isso que tem que ficar claro para vocês. Recapitulando, quando eu estou me referindo a uma coisa, eu coloco apóstrofo S. Quando eu estou falando dessa mesma coisa no plural, ou seja, que eu tenho mais do que uma coisa, aí eu não preciso colocar S, tá? Isso precisa ficar bem claro na cabeça de vocês, porque essa regrinha é a dos nomes, é a dos substantivos regulares. Depois ainda tem os irregulares, que aí mexe um pouquinho com a cabeça da gente. Então vamos ver aqui como é que fica, ó. Eu tenho aqui boy, que é um só, e eu tenho bike. Se eu for fazer a frase, vai ficar boys bike. A bicicleta do garoto, do menino. Agora embaixo eu tenho assim, ó, boys e bikes, no plural. Então o que eu faço? Vamos até colocar aqui. O que eu faço para transformar essa frase? Né? Então eu vou começar aqui, ó. Boys. Opa, mas se eu não estiver digitando, daí não adianta nada, né? Espera aí. Boys. Bikes, né? Então, olha lá, boys bike e boys bikes também, né? O que me dá, então, o contexto para eu saber se eu estou falando de um garoto ou de mais garotos, né? É a tal da situação de novo. Então, se eu estou falando, né, na conversa, iniciando a conversa falando de um grupo de pessoas, é lógico que eu estou falando no plural. Se eu começo falando a frase tipo, team, tan, 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 falando do team, né? Vamos só dar um exemplo. Então, é uma pessoa só. Então, eu tenho que fazer essa diferença de acordo com toda a conversa que eu tive. Ou, se a gente estiver mostrando alguma coisa, né? Mostrando uma foto e falando da foto, já vai estar desenhado, como diz o outro, quer que eu desenhe? Né? Já vai estar desenhado na foto. Então, você vai saber se é 1 ou se é 2. Mas você que tem que... Você tem que manter ali, né? Tem que saber quando é que usa um, quando é que usa outro, de acordo com a situação. Você vai levando, como diz o outro, né? A mesma ideia aqui, ó. Eu tenho, então, no primeiro balãozinho, eu tenho doctor. E no segundo balãozinho eu tenho office. Então eu quero falar o escritório da médica. Eu vou colocar doctor's office. Dessa forma, né? O escritório da médica. Agora aqui embaixo, eu vou falar dos médicos. Ó, doctor's office. Então ficou igual para falar doctor's office também. Mas você tá vendo, o de cima só tem uma médica trabalhando, no de baixo tem mais médicos reunidos, né? Essa é a diferença. Mas, lembrando, né? Para pronúncia é tudo a mesma coisa, não vai mudar nada. Esse a gente já fez bastante, né? Só deixa eu mostrar aqui para vocês, para dar uma olhadinha, né? Como que isso funciona. Ó. Aqui eu falo
The teacher handed back the exams of the students. O professor entregou, devolveu os testes, as provas dos alunos. The teacher handed back the students' exams. Né? Então, essa de baixo é a forma mais comum, é a forma mais natural de se falar. Né? Por isso que é importante que vocês saibam. Então, entregou as provas, os testes para os alunos. A mesma coisa eu vou fazer com as outras frases. Então, ali, ó, né? Só para dar um exemplo antes de prosseguir. 24. The hair of my sister is short. O cabelo da minha irmã é curto. Então, eu vou colocar assim. My sister's hair is short. E tá certo? Na 25. Where is the book of my friend? Onde está o livro do meu amigo? Where is my friend's book? Né? E assim eu vou fazendo com todos eles. A única diferença é que quando eu chegar aqui, ó, por exemplo, no sisters, né, não vou colocar o apóstrofo S, só vou colocar o S. Só vou colocar o apóstrofo, opa, o S não. Só para deixar bem claro, né, por isso que eu coloquei isso daqui de volta. Deixa eu vir aqui, que agora eu quero mostrar para vocês uma diferença histórica. Eu falei na primeira parte sobre os regulares, né, o que são os regulares? Eu pego a palavra e para eu transformar qualquer uma das palavras regulares no plural, eu só sigo uma regra. Então, eu não preciso decorar a palavra, eu preciso decorar a regra, né? Qual seria a regra, então, que eu mostrei antes, né? De colocar S. Então, por exemplo, se eu digo laptop para pôr no plural, laptops, só põe S. Se eu tenho apple, apples, só põe S. Então, eu não preciso decorar as palavras, como é que elas vão se transformar. Né? Eu decoro a regrinha, tem que pôr S, beleza, vai pondo S e acabou. Isso então a gente chama de regular. Né? E pode ser para plural, pode ser para presente, para passado, para futuro. Então tudo isso a gente tem e vocês já começaram a ver. Né? Cada um ali no que conseguiu estudar lá na escola, né? Dentro dos nossos conteúdos, já foi vendo também. Agora vamos ver o que é esse irregular plural nouns. Aqui então a gente tem os irregulares. Lógico que existem muitos irregulares, eu só trouxe alguns exemplos para vocês conferirem. Mas mesmo assim, é muito importante que vocês saibam esses daqui e para vocês entenderem do que eu estou falando mais para frente também. Então, qual é o conceito do irregular? Ele não segue a regrinha do S, do ES e de todas aquelas regras, né? Então, eu vou falar assim, ó. Woman é uma mulher. Mas se eu falar women, é mais, né? Então, o que eu faço esse WO, ele se transforma num WU, ó, U, e o WO se transforma em WI, women, tá? Só para vocês lembrarem. Depois, child, children, então, criança e crianças. Aqui, man, que é um só, que é mais longo ao som, man. E quando eu tenho mais, eu falo man, normal, né? Então, eu posso falar 4 men, 4 homens. E aí vamos ver o que acontece com ele dentro dessa regra, né? We add apostrophe S, not apostrophe. Então aqui o que a gente vai ter que analisar? Antes, quando só colocava o S para fazer a frase, por exemplo, doctor, doctors, eu colocava somente o apóstrofo, né? Não precisava repetir o S. Aqui, mesmo estando no plural, eu vou ter que usar o S normal, tá? Então, tenha isso na cabeça de vocês. Quando for irregular, eu coloco o apóstrofo S. Quando for regular, só coloco o apóstrofo. E aí você vai entender e vai dar super certo. Então, vamos ver. Aqui, né? The women's clothes. Então, as roupas das mulheres, né? Então, você vê. Women é mulheres. E ainda assim eu coloco de novo esse apóstrofo S. Então, por que eu falei lá no começo que esse apóstrofo S ele não indica plural? Então é bem por isso, para vocês pararem de se confundir com esse tipo de coisa, tá? Então, se eu estou colocando apóstrofo S aqui, ele não está colocando de novo no plural, porque a palavra já está no plural. Então, essa parte aqui é só para indicar posse, que é o que eu quero que fique claro na cabeça de vocês. Essa demonstração de que algo pertence a alguém, né? Bem facinho também. Então, aqui, né, só um adendo, não é para usar nessa forma, jamais. Então, vamos até riscar para não precisar ficar olhando, né? Para não memorizar errado. Depois é de baixo, então.
The children's school. A mesma coisa, children, as crianças. Eu coloco o apóstrofo S, mas ele não está indicando plural, ele está indicando que a escola pertence às crianças, é das crianças. E aqui também eu não coloco, então, só apóstrofo, tá? Ficou claro isso daí? Deu para entender? Vamos ver, então, quais são as opções corretas, né? Vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ver. Ó, 34. We visited the hospital. É para dizer o hospital das crianças. Então, a gente acabou de falar que children é irregular. E quando é irregular, eu tenho que colocar S. Então, vou vir aqui. The children. Opa, mas aí riscar por cima não vai dar muito certo, né? Children's. Então, vai ficar assim. We visited the children's hospital. O hospital das crianças. Ah, nem leve em consideração que na própria foto já tinha. 35. Clothes are on the second floor of the shop. Que é para dizer assim, a roupa das mulheres fica no segundo andar da loja. Então, tem que ir lá para buscar. Então, vou colocar women's, né? Por quê? Women, que é o plural, e o apóstrofo S para indicar, então, que pertence, né, a essa classe, pertence às mulheres. Agora eu vou falar de outra coisinha que eu já tinha iniciado lá quando a gente estava dizendo oi ainda, né? Oi, bom dia. Aí eu disse para vocês, ó, a gente vai falar sobre quando que eu posso usar o OF, para indicar coisas, porque dependendo da situação, nós vimos que fica feio. Não fica natural, não fica legal, então não é bom usar. Agora, existem casos, eu falei para vocês, que pode usar. Então vamos ver quando que pode? Vamos lá. Of, with things and places. Então, com coisas e com lugares. Ó, você já começa a analisar quando que eu posso utilizar, então. Então, vamos ver. Primeira coisa aqui, né? For things, ideas and places, we often use of. Então, olha lá. Para coisas, para ideias e para lugares, nós frequentemente utilizamos of. Então, vai ficar assim, ó. The title of the book. O título, o nome do livro. Então, veja lá, livro é uma coisa, um objeto. Então, com objetos, com coisas, é muito melhor a gente usar of. Então, lembre bem, eu estou dizendo essa ideia. Não é sempre, tá? Igual aqui, ó, the book's title. Não é sempre, mas é só para você ver que geralmente é utilizado dessa forma de cima. Então, eu já estou trazendo as duas formas para vocês verem, bem para ficar claro, né? Então, vamos ver aqui, ó. Trisha's apartment is on the 5th floor. Então, por que eu estou dizendo Trisha's com apóstrofo S aqui? Porque Trisha is a person. Então, eu estou falando de pessoa, não estou falando de objeto, né? Então, quando eu estou falando de pessoa, o mais usual, o mais comum, é eu colocar o apóstrofo S sim. Então, é isso que eu estou fazendo. Depois, I did not see the end of the film. Então, por que eu coloquei end of the film? Porque a film is a thing. Então, veja lá. Um filme é uma coisa, né? Então, para coisas, eu prefiro usar of. E a mesma coisa lá embaixo. The capital of China is Beijing. Então, a capital da China é Beijing. China is a place. Então, eu vou ver. Para localização, para lugar, eu também vou optar por of, que foi o que eu falei aqui em cima, né? Things, ideas and places. Coisas, objetos, ideias, lugares, tudo nesse sentido, né? Que seria a referência que a gente faria com it. Agora vamos ver. The beginning of the concert. Alguns casos onde é preferível usar o of, a preposiçãozinha, né? Então vamos ver. Quando que eu uso of? Eu vou colocar of the top, of the bottom, of the middle, of the beginning, of the center, of the end também. Então vamos ver. Como que eu faço para usar isso no exemplo real, né? Então eu tenho ali, ó, the beginning of the week. O início, o comecinho da semana. The middle of the page. Então, o meio, né, a metade da página. E o último,
the end of the film. O final, o fim do filme. Né? Então, com essas expressõezinhas daqui de cima, é muito importante que a gente coloque depois, então, the top of, o topo, a parte de cima de tal coisa. The bottom, a parte de baixo of, de tal coisa. The middle of, o meio, a metade de tal coisa. Então, são expressões fixas. Isso daqui a gente chama de chunks ou de collocations, que são como as palavras se combinam. Que é muito comum a gente usar algumas coisas em inglês, em português, que fazem muito sentido para nós, mas que a gente não tem uma explicação do porquê que faz sentido, né? Simplesmente soa legal, a gente usa e acabou, né? Agora, em inglês também tem. Então, tem coisas que não fazem muito sentido mesmo, mas que são usadas. E aí você tem que saber, tá? Por causa disso. Deixa eu só tirar aqui, porque tem mais. Tem mais. Pera aí. Aí aqui, então, eu vou colocar assim, ó. Yesterday's lesson. A aula, a lição de ontem. Então, we use apostrophe S or apostrophe with time words. Então, quando eu estiver falando de palavras que se refiram a tempo, então, alguns exemplos, né? Tem aqui, today, hoje, last week, semana passada, Monday, segunda-feira ou qualquer outro dia da semana, né, que eu posso pôr também. Então, eu vou considerar como time words, palavras de expressão de tempo, né? Então, o que eu faço? Quando tem essas palavras que elas expressam tempo, também é legal eu colocar o apóstrofe S. Então, eu vou vir aqui e vou falar assim, ó. Monday's French lesson is at 9 a.m. Então, a aula de francês da segunda-feira vai ser às 9 horas, ou é às 9 horas da manhã. Depois, I have a week's holiday in August. Então, eu tenho umas férias, vamos dizer assim, de uma semana em agosto. Então, eu vou completar aqui com weeks também, porque week se refere a tempo, né? São 7 dias, então é um período de 7 dias de tempo. E a última, please come to next week's meeting. Então, aqui, né, next week também está fazendo relação a tempo. Então, são alguns exemplos, né? Eu posso colocar o last para dizer de uma semana que já passou, posso colocar next para a semana que vai vir, mas mesmo assim ainda vai ter essa ideia de tempo. Mas o que eu não posso fazer, então? Aqui, né, já diz assim, ó, not. Não é para fazer. I learned new words in the lesson of yesterday. Não. Que foi esse caso que eu acabei de falar. Simplesmente não soa legal. Não fica legal. Então é melhor não colocar, né? Quando a gente já percebe que o negócio não vai ficar bonito, que o negócio não vai ficar usual, não vai ficar legal, então é bom não investir nisso, né? É bom deixar como está e acabou. Então, aqui, ó, a mesma ideia, ó. Quando que eu uso o apóstrofo S ou quando que eu uso só o apóstrofo, né? What is the phone number of your brother? Então, nesse caso, olha lá, ó. Qual é o número de telefone do seu irmão? Então, eu vou fazer a análise. Your brother é uma pessoa. Então, com pessoas, é muito usual de eu usar apóstrofo S. Então, eu vou dizer, what is your brother's number? Vou colocar o apóstrofo S. Depois, 45. The car of my sister broke down. My sister é a minha irmã, é uma pessoa. Então, broke down é quebrou. O carro dela quebrou. Então, com pessoas, é muito normal colocar apóstrofo S. Então, vou colocar my sister's car broke down. O carro da minha irmã quebrou, né? E vai ficar bem tranquilo. Depois, 46. The favorite food of Timothy is sushi. A comida favorita do Timothy é sushi. Então, aqui, eu estou falando do Timothy, que é uma pessoa. Timothy's favorite food is sushi. Também. E 47. We are going to the party of my mother. Então, we are going to my mother's party. A festa da minha mãe, também. E 48. The dog of my friend is a Labrador. Então, vou colocar my friend's dog is a Labrador. Porque aqui essas frases estão fazendo referência a essas pessoas, né? Deixa eu vir aqui para dar os recadinhos antes de desconectar. Deixa eu ver aqui, tem gente aqui na chamada, né? Uhum.
Tá tudo certinho. Então, só deixa eu dar o recadinho, ó. Eu vou colocar, já vou liberar ali para vocês agora. Então, quem quiser daí já vai poder entrar para fazer a atividade, né? Onde vocês colocam lá o nome completo de vocês para ganharem a presença e para ganharem a notinha também, tá? Eu quero ver, então, em peso vocês indo lá. Vocês que estão assistindo ao vivo e quiserem ir lá agora, já apertar no botão, já vão poder, tá? E quem assistiu gravado também. Mas lembre, tire todas as dúvidas primeiro que você tiver, né? Entenda bem certinho. Nós estamos, assim, ó, esperançosos para voltar logo para a escola. Estamos vendo de tudo para ver quando que a gente vai conseguir voltar. Mas ainda não tem uma resposta, né? A gente depende da resposta de cima. Então, quando tiver resposta, vai ser lá no grupo que a gente vai mandar. E eu preciso que vocês fiquem acompanhando e fiquem, né, interagindo, mandando lá, ok, tô vendo, né? Para a gente saber também que vocês estão junto conosco ali e que a gente vai se conversando, tá? Então, desejo para vocês um bom restinho de semana e fiquem atualizados lá no grupo, que aí a gente vai se conversando por lá. Um abraço e a gente se fala.